Perguntas e respostas 16. Perguntas e respostas 16. Vai ser baseado em O Livro dos Médiuns, hoje. Livro dos Médiuns. O Espiritismo é uma ciência? Sim, o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, uma religião. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. A crença dos espíritos não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer quem quer que seja um teólogo. Não constitui, então, unicamente o que é dado da imprensa, da tribuna, do púlpito, mas há também a simples conversação que o Espiritismo necessita para atingir a alma da pessoa. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja da experiência. Então, o Espiritismo, ele requer, sim, estudo. Quando nós falamos de estudo, não é ser perito, é ler obras culturais, espíritas, enfim, ser um catedrático, a não ser que vá ser alguém que vai divulgar a doutrina na sua essência, como Divaldo, por exemplo, tem que conhecer muitas coisas, tem que ter memória, enfim, um monte de requisitos que vai ter que fazer cursos técnicos, até profissionais às vezes, embora não vai trabalhar ganhando dinheiro, mas precisa, ele está se apresentando a uma plateia, um auditório muito grande, até de outros países. Mas o básico, a estrutura básica do Espiritismo tem que saber sim, para poder entender, não só passar, mas entender o que há necessidade. A questão dos espíritos é secundária no Espiritismo? A questão dos espíritos é secundária no Espiritismo? Sim. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consultiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro que cai em muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis que puder encontrar. Então, todo mundo diz assim, o Espiritismo mostra a existência dos espíritos. Os espíritos existem, os espíritos. Só que, na verdade, nós fomos criados por Deus. Ok, fomos criados por Deus. A cada reencarnação, nós vamos ter o processo na Terra, por exemplo, do relacionamento do casal, da concepção. E a partir daí, nós temos que ver o seguinte: quando nós nascemos, nós trazemos experiências, erros e acertos e necessidades de trabalhar para o bem o máximo possível, dentro do que nós podemos fazer, e nós vamos então buscar essa melhora espiritual que nos dará mais paz, mais serenidade, mais tranquilidade. Então, se nós tentarmos falar para alguém que ele tem espírito dentro dele, que ele é um espírito, quem está pensando não é ele, mas é o espírito, como é que ele vai entender isso? Se disser que ao lado dele, como não existe nada depois da morte, para ele, que existem espíritos,
com ele, ajudando, atrapalhando, porque isso é normal. Nossos pensamentos é que traz a ajuda ou a perseguição. Então vamos pensar assim. Eu gostaria que as pessoas deixassem de ser materialistas, que elas acreditassem que existe um Deus, que elas acreditassem que existe vida após a morte, mas não pode ser batido, incutido na cabeça da pessoa força. Você tem que entender que existe, senão você vai sofrer. Sofrer vai... É assim, sofrer vai sofrer, entendendo ou não entendendo, de acordo com como é que foi a reencarnação dele. Simples. Então, um exemplo prático assim. Olha, não faça excessos de alimentação, porque senão vai ter problemas digestivos, etc. Nós vamos, isso daí não existe. Eu tomo remédio, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu fico tranquilo. Sim, mas cada droga que nós jogamos vai fazendo mal, sim. Há necessidade num período da vida que nós vamos ter que tomar as drogas. A drogaria existe para isso, a medicina terrestre existe para isso. Chegamos a um ponto que precisamos desses remédios. Aí sim, vamos tomar. E muitas vezes você está pensando que, mas eu não fiz excesso, só que esquece que fez excesso em vidas passadas. Então, para entender, a questão do espírito é secundária, como disse. Então, se existe espíritos, existe necessidade de relacionamentos, reajustes. Então, é por isso que pede para realmente estudar, entender e não partir e ficar falando de espírito, espírito, espírito. Falar de Deus, falar de amor, de Jesus e do que a gente tem que fazer com a nossa capacidade de estar aqui. Ou estar lá também, né? Tudo que nós precisamos entender é que devemos transformar a pessoa, como muita gente faz nas diversas religiões, e no espiritismo, que é o caso aqui, vamos torná-lo espírita. Não. Nós primeiro devemos torná-lo espiritualista. Ele vai pesquisar as religiões que ele quiser, ele vai andar por onde ele quiser, para analisar e ver a possibilidade de algo após a vida. Quando ele se tornar espiritualista, ele vai começar a ter questionamentos e decidir a sua religião com dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas, como ele vai buscar muitas informações dentro do seu coração, então ele vai encontrar no espiritismo as respostas que talvez ele esteja precisando. E aí ele passa a trabalhar. Então, ser espírita não é fácil, porque tudo que acontece, você fez, você errou. Mas os outros fizeram. Não. Você tem que trabalhar isso. Então, a diferença que nós temos é isso. Nós temos que fazer a nossa vida girar. E para girar, nós temos muitas dificuldades, né? Então, nessa procura que nós temos, nós encontramos vários espíritas. Nós temos espíritas imperfeitos. O que são espíritas imperfeitos? Os que no espiritismo veem mais do que os fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres da vida. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continuará sendo. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e ocioso sempre hostis. Consideram a caridade apenas uma bela máxima. Então, muitas pessoas vão ao espiritismo, aprendem, mas não praticam. Aprendem, mas fica, nossa, é maravilhoso essa parte moral de bondade, de Jesus, de fraternidade. Mas quando chega na hora de aplicar, ele não aplica. Então ele fica, por quê? Porque ele não quer sair dos seus vícios,
dos seus dias, das suas funções diárias, funções de lazer. Trabalho, todo mundo é obrigado a fazer aquelas horas de trabalho. Então, os espíritas imperfeitos são aqueles que têm um conhecimento que já daria condições dele estar fazendo a sua reforma íntima, a sua transformação interior de valores. O que são espíritas verdadeiros ou verdadeiros cristãos? São aqueles que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e tirar os seus maus pensamentos. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção de que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra do proceder que obedecem. Esses são os verdadeiros cristãos. Quando se fala assim, nós podemos ser verdadeiros cristãos com a intenção da caridade, mas não somos perfeitos. Então vamos errar, ajudar quem não precisa, não ajudar quem precisa, mas isso vai do sentimento que nutrimos, daquele instante que nós visualizamos situações e vamos determinar se fazemos ou não fazemos. É o livre-arbítrio. Esses erros de não ajudar quem precisa, sem saber, ok? Sentiu que precisava ajudar, ajudou, mas a pessoa não precisa. Não sentiu aquele precisa, lógico, não ajudou. Então não se preocupem com isso. Façam a caridade. A sua intenção pode, aquele que não precisa, um dia, após receber ajuda de alguma pessoa que, além de ajudá-lo, possa levar a ele alguma imagem, vamos dizer assim, projetar alguma imagem, e ele pode se recuperar, se reerguer, sem nós dissermos nada e fazermos nada, simplesmente uma doação. Então, não se preocupem em ser maravilhosos, perfeitos, não. Sejam cristãos. Que são espíritas exaltados? O que são espíritos exaltados? Os espíritas exaltados, a espécie humana seria perfeita, sempre tomando o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiada, cega e frequentemente pueril, vazia. No tocante ao mundo invisível, leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e exame demonstrariam facilmente. O entusiasmo, porém, não reflete, ele deslumbra. Esta espécie de adeptos do espiritismo é mais nociva do que útil ao espiritismo. Eles estão aptos para convencer a quem quer que seja. Eles tentam isso, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que de se convencerem, e que não deixam de imputar a todos os ridículos de alguns. Os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam e conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem, e é o que menos cuidado lhes dá. Então, esses espíritas exaltados são muito numerosos. Eles vão em várias reuniões mediúnicas, por exemplo, em tratamentos, etc. Então, eles vão naquele centro hoje, porque o orador vai ser fulano. Nossa, fala muito bem, eu adoro ele.
Ok, está no centro A hoje, amanhã está no centro B, está no centro C, e ele vai até lugares distantes de onde que mora. Nos trabalhos mediúnicos, ele fica fascinado pelas manifestações. Gente, olha, foi tão lindo, tão maravilhoso. Ou, então, houve uma falha na manifestação e apresentava para quem conhece, tem uma base pequena, não precisa ser muito grande, que houve erros ali que não tem condições. Não dá, passar pelo crivo da razão não passaria. Só que ele acha fantástico, maravilhoso e sai falando, sai levando a doutrina em divulgação, falar para as pessoas, vamos lá comigo. Você já deve ter sido convidado. Vamos lá comigo, você vai ver que maravilhoso. Olha, lá tem um médium sensacional. E esse médium sensacional, experiente, etc., às vezes por orgulho pode não estar num dia feliz e ser enganado por espíritos, apesar da experiência, ok? Então, ele tenta levar para as pessoas, conversar o espiritismo, explicar, ensinar, enfim, alguma forma que não tem condições de fazê-lo. Então, eles são muito prejudiciais ao espiritismo, esses espíritas exaltados, e dão muito trabalho àqueles que ensinam, àqueles que têm que corrigir as pessoas que chegam com essas crenças dessa verdade. Nós temos que mostrar carinhosamente, com o tempo, que não é bem aquilo que foi dito para ele. Então, traz muita dificuldade certas coisas que nós temos na vida. E nós precisamos estar olhando isso daí, estarmos vendo isso daí. Então, as pessoas precisam entender que na vida tudo é possível e permitido, desde que haja oportunidade e Deus permita. Sem a permissão de Deus, nós não vamos fazer nada, ok? Muito bem. Nós tínhamos falado de verdadeiro espírita. Então ele pergunta aqui, o verdadeiro espírita, colocando, jamais deixará de fazer o bem, suavizar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. E nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesmo das coisas, porque torna felizes os que a professam. Isso nos faz se aproximar muito de Jesus, né? Nós precisamos dessa coisa de estarmos com Jesus, em sua luz, em seu esplendor, e nós ficamos pensando sempre, por que eu não me dedico a isso? Esse dedicar requer um tempo. Esse tempo pode estar preso com familiares, com prazeres, e vai ter que pôr tudo de lado. Está preparado para assumir o trabalho divino, o trabalho da bondade? Então, nós caminhamos por isso, atrás disso. Então nós precisamos estar atentos que na vida tudo é possível, tudo mesmo. Possível de fazer, de ser, de crescer, de avaliar, de buscar, né? E nós temos essa vontade e necessidade. Muito bem. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas já professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com certas coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão
sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram atemorizar, aterrorizar, como se faz com uma criança a quem se diz: não toque nisto, porque queima, não toque nisso, porque vai te prejudicar. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quando mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam, porque muitas vezes não acham tão feio como imaginavam aquilo que foi pregado para eles. Então, normalmente se diz que o Espiritismo trabalha com demônios, que as comunicações são todas de Satanás, são terríveis, etc. Se o Espiritismo faz isso, como explicar que espíritos venham fazer o consolo através de uma palavra, de uma escrita, de uma mediunidade de cura, etc., embora isso não seja exatamente território só de espíritas. Qualquer ser humano tem mediunidade e qualquer ser humano pode ter essas qualidades, dessas mediunidades que nós temos. Nós estamos dizendo seres humanos. Então, dentro da sua religião existem revelações ou outros nomes que se usam para dizer: olha, Deus te está enviando essa mensagem através do quê? Do dirigente. Pastores, padres, etc., vamos deixar como dirigentes sempre, quando eu falar. Então, esses dirigentes transmitem essas verdades. Nós que somos fiéis àquela igreja acreditamos. Nossa, é maravilhoso. Você viu a palavra de Deus? Nossa, aquele irmão, aquele dirigente foi maravilhoso. Então, se no Espiritismo a base é a comunicação de demônios, como dizer que a igreja reconhece como autênticas as manifestações, visões, aparições, comunicações orais, etc., da Virgem, das santas, dos santos? Então, os espíritos, lembra lá atrás que nós falamos? Os espíritos são dos homens. Esses homens amanhã vão morrer, vão evoluir até a pureza espiritual, que é a faixa de Jesus, a área crística. Nós vamos chegar até lá. Jesus até disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós não fomos fadados a ficar num local onde Jesus está distante de nós. Deus, nossa, está numa distância absurda. Não. Deus está dentro do nosso coração, de cada um de nós, com a sua chama iluminando, com o seu calor e o seu carinho. Jesus e a espiritualidade superior, como a inferior, estão ao nosso lado, umas para ajudar e outras para realizar os seus sonhos pessoais e nos levar a realizar os nossos desejos negativos. Então isso é muito simples. Não são demônios, são espíritos dos humanos nossos, eu, você, que amanhã desencarnado pode vir ajudar ou atrapalhar pessoas. Quando isso acontecer, você vai virar demônio na língua popular. E não é uma verdade. Você simplesmente está realizando o seu desejo. Aquilo que você realmente quer fazer, que é perseguir alguma pessoa que de repente, sabe, você acha que te prejudicou. Então, quem se acha lesado vai procurar vingança ou tirar satisfação. Não é isso? Pense nisso. Quem se comunica são espíritos elevados, não elevados e, acima de tudo, vem trazer os bons, orientações maravilhosas. Os negativos vêm trazer um incentivo à maldade dentro dos nossos corações. Só isso, tá? Então são seres humanos, nós amanhã, que estaremos desencarnados. E outra coisa, você fala de espírito, né, demônio, mas quantos demônios nós temos aqui encarnado perto de nós? Pessoas que realmente terão chance sim de chegar até a área de Jesus, não tem dúvida nenhuma, ninguém nasceu para ser ruim. Mas vai demorar mais do que o outro que é mais bondoso. Então isso que nós devemos entender, todo ser
Por mais maldade que faça, ele tem a sua chance, a sua oportunidade. Talvez você seja a pessoa que consiga começar a tirar ele da sarjeta, da lama que se enfiou. Tá bom? Faça a sua missão. O espírito é uma abstração? Não. O espírito não é uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as formas que eles conhecíamos. Acham-se em estado de perturbação, tudo lhes apresenta confuso, em torno vê imperfeito ou mutilado, conforme o gênero de morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreende como pode estar separados deles. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de que ainda estão vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Sente-se mais leve e como aliviados de um fardo. Não têm mais experiências das dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho. Muito bem. Quando nós morremos, nós temos o estado de perturbação, que é aquele de começar a entender que deixamos de existir e estamos em uma outra esfera. Mas, como somos apegados às coisas materiais, às pessoas, enfim, e não queríamos talvez até morrer, nós ficamos então presos nessas ideias fixas que nós fizemos, até um tempo que nós vamos perceber o estado realmente que nós estamos. E essas formas que desencarnaram, mutilados, etc., vai fazer com que as pessoas que não acreditam nessas visões, nesses sonhos, nessas realidades que vemos, quando eles se apresentam a nós, eles se apresentam como era. Se era uma pessoa com o corpo normal, sem defeitos, sem mutilações, ele vai aparecer assim. Se ele mancava, ele vai mancar. Se ele era amputado, ele vai aparecer assim para nós. Então, para identificação nossa, eu vou aparecer para vocês com essa forma física que você me conhece. Só que o corpo já não mais existe. Aqui estarei revestido do meu corpo espiritual, que é o perispírito, como eu já disse. Tem na parte de espiritismo a explicação de perispírito, e ele é muito necessário para se entender essa relação de espírito com espírito, tá? Porque já não tem mais o corpo físico. E tem uma coisa que nós precisamos entender também. Essa procura de nós por eles, deles por nós, não pode ser muito forte, senão vira obsessão. Então, o que nós temos que fazer? Quando Deus deu a oportunidade de nós vermos entes queridos em sonhos, em vigília, ou às vezes até nós olhamos assim, e não precisa ser evidente não, olhamos e de repente nós vimos uma imagem que representa o nosso ente querido. Muito rápida, porque nós temos medo de ver, embora queremos ver, mas temos medo ainda. Então o que acontece? Nós somos levados dormindo a esses encontros. E o espírito vai se mostrar exatamente como ele é. Então, esse corpo, a carne, vai ficar aqui. Então, esse peso da carne, nós vamos, num certo momento, não mais estar ligados a ela. Ela vai se retirar, porque ela já se retirou com a morte. E aí, nós vamos, então, sentir a leveza que nós estamos. Então, nós precisamos entender que a vida continua, nós não morremos, o Espírito é eterno,
Quem morre sou eu, sou você, encarnado, certo? Mas no mundo espiritual somos eternos. Então, vamos pensar com carinho, sem medo. Não precisa ficar preocupado com muitas ideias que se falam, se tentam jogar em nós. Saibam que a mediunidade não é espiritismo. A mediunidade não é espiritismo. A mediunidade é algo, um dom, uma forma que Deus deu a cada ser humano, cada um, na sua individualidade, de ter condições de relacionamento com o mundo espiritual, na sua crença, na sua forma de ver, e ser transmissor do consolo, do carinho, do conforto, saber escutar as pessoas, chorar juntos, etc. Então não se esqueçam, mediunidade não é espiritismo. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho para o ser humano que reencarna para pagar seus débitos. Por hoje é só e vamos continuar na busca do aprendizado e da prática. Obrigado.